Transformação digital. A gente ouve esse termo em todo lugar, né? Mas o que isso significa de verdade? Pode esquecer a ideia de que é só a palavra da moda. A gente está falando de uma mudança, assim, fundamental na maneira como as empresas funcionam, criam coisas e entregam valor. Então, bora decodificar isso juntos? E aí já vem a primeira grande dúvida, né? Transformação digital. É só sobre tecnologia? Bom, a resposta curta e grossa é: de jeito nenhum. É uma armadilha super comum pensar assim, e a gente vai entender agora por que o jogo de verdade vai muito, mas muito além das ferramentas. Beleza, então o nosso roteiro é este. Primeiro, a gente vai decifrar o que é isso. Depois, vamos olhar os mapas para essa mudança. Aí, a gente entra na parte prática e, por fim, entende qual o impacto real de tudo isso. Bora lá? Começando então pela primeira parte, decifrando a transformação digital. Para a gente poder falar de impacto, primeiro a gente precisa ter certeza de que todo mundo está na mesma página, falando a mesma língua. A definição oficial é essa aqui e ela é super importante. Pensa assim, não é um projeto de TI, sabe, que tem começo, meio e fim. É uma iniciativa de negócio estratégica e contínua. O objetivo aqui não é só dar uma modernizada, mas sim reimaginar o negócio inteiro, de ponta a ponta. E é fundamental entender que isso é uma jornada, uma evolução em 3 passos. Primeiro, a gente tem a digitalização. Pensa em pegar um documento de papel e escanear. Simples assim. Depois, vem a digitização. Aqui, a gente já usa ferramentas digitais para melhorar um processo que já existe, tipo usar um software para controlar o estoque. E aí vem o pulo do gato, a transformação digital. É aqui que a gente repensa o modelo de negócio inteiro do zero, usando todo o potencial da tecnologia. E quer um exemplo perfeito disso? Netflix. Todo mundo conhece. Lembra dos DVDs? Trocar eles pelo streaming, isso foi a digitalização. Depois, usar algoritmos super inteligentes para sugerir o que a gente ia assistir, isso foi a digitização. Agora, virar uma produtora gigante de conteúdo original, global, isso sim é a transformação do negócio de cabo a rabo. E o que todos esses estágios têm em comum? Bom, eles são movidos por tecnologia, claro. Buscam mais eficiência e principalmente uma experiência melhor para o cliente. Tudo isso baseado em dados, não em achismo. Mas olha, o ponto mais crucial de todos é este. Nada disso acontece de verdade sem uma mudança profunda na cultura da empresa. Ok, já entendemos o quê. Agora, como se faz isso? Para navegar numa jornada dessas, a gente precisa de um mapa. E é aí que entram os tais dos frameworks estratégicos. Pensa neles não como regras de ferro, mas como guias, como um GPS para essa mudança. Dá uma olhada nessa comparação rápida. O framework da McKinsey, por exemplo, ele tem uma visão mais ampla, mais holística, sabe? Ideal para empresas gigantes com muito recurso. Já o TOGAF é bem mais técnico, focado na arquitetura, para organizações complexas que precisam de muita estrutura. E o da Gartner? Ele foca em gerar valor e medir o sucesso com indicadores de negócio, os famosos KPIs. Então, o que a gente tira disso? Que não existe receita de bolo, não tem uma solução que serve para todo mundo. A escolha do mapa certo vai depender do terreno, ou seja, do tamanho da empresa, do quão complexa ela é e, mais uma vez, da cultura dela. É isso que vai dizer qual é a melhor abordagem. Beleza, agora a gente chega na parte mais concreta. Como é que toda essa teoria vira realidade? Que ferramentas são usadas? E o mais importante, que tipo de resultado isso traz na prática? Olha só o kit de ferramentas do construtor. A gente tem Big Data para gerar insights, inteligência artificial para prever tendências, internet das coisas conectando tudo. Mas o segredo, a verdadeira mágica, não está em usar uma ferramenta isolada. Está na combinação delas, na forma como elas trabalham juntas para criar modelos de negócio que antes eram impossíveis. E vamos para um caso brasileiro clássico, Magazine Luiza. Eles eram um varejista tradicional, certo? E olha no que se transformaram, um ecossistema digital completo. Eles conseguiram integrar de um jeito incrível as lojas físicas com o site, o aplicativo e o marketplace. E o resultado? Tá aí, um crescimento de 241% nas vendas online. Isso não é só um número bonito num gráfico, gente. É a prova viva do poder que uma transformação digital bem feita pode ter. Outro caso que mudou o jogo foi o Nubank. Eles chegaram num setor super tradicional, o bancário, e viraram a mesa. Nasceram digitais, com tudo pensado para o celular, sem agência física e com um modelo de negócio muito mais transparente, acabando com um monte daquelas taxas que todo mundo odiava. E o sucesso foi
absurdo. Até 2023, eles já tinham alcançado 40 milhões de clientes. 40 milhões. Isso mostra a velocidade e a escala que um negócio que nasce transformado digitalmente consegue atingir. Mas não é só sobre ganhar mais clientes, viu? A eficiência lá dentro da empresa também explode. Usando a automação de processos, por exemplo, dá para cortar os custos operacionais em até 30%. E o que isso significa? Significa que sobra mais dinheiro para investir em mais inovação. É um ciclo virtuoso. E agora, a gente chega na parte final para amarrar tudo. Afinal, qual é o impacto real disso tudo? Porque, no fim das contas, isso importa tanto para os negócios hoje em dia. Bom, os números falam por si. As empresas que já estão mais maduras digitalmente, elas não só competem, elas dominam. Faturam 23% a mais que as concorrentes. E o mais impressionante, geram 37% a mais de receita vinda de novos negócios. É uma vantagem competitiva brutal. E não é só sobre faturamento, é sobre ser mais ágil, conseguir lançar produtos no mercado 33% mais rápido. É sobre ser muito mais eficiente. E para quase 70% das empresas, é a principal maneira de se diferenciar da concorrência hoje. E com isso, a gente chega na mensagem principal, a mais importante de todas. Se for para guardar uma única coisa de toda essa nossa conversa, que seja esta: a tecnologia é só o meio, é a ferramenta. O verdadeiro motor da transformação digital são as pessoas. É sobre ter uma liderança que enxerga o futuro e uma cultura que abraça a inovação sem medo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, olhando para o futuro. A transformação digital, como a gente viu, não é um ponto de chegada. É uma jornada que não acaba. Agora, com a inteligência artificial acelerando tudo de um jeito maluco, qual será a próxima grande onda de transformação nos negócios? A única certeza que a gente tem é que a mudança não vai parar.